Boa noite, sou Alexandre Francisco e esta é minha esposa, Maria Vaneide, ao qual Deus me deu de presente para que eu possa cuidar. E a nossa história ela teve início em uma bela manhã, quando eu estava na maternidade mista aqui de São Benito do Sul. E ela vinha caminhando, ia para o seu trabalho. E de repente, quando eu fixei os olhos e disse a seguinte frase: "Ei, enricou, foi?" Aí ela deu aquela olhadinha de lado. Quando deu aquele sorriso, que eu vi aqueles aparelhos e aquele sorrisão tão lindo, foi amor à primeira vista. E dali por diante, Deus ele começou a nos unir. E nessa união, nós tivemos e temos duas filhas. Uma se chama Ruth Samar e outra Raabe. E graças ao Senhor, essa união ela trouxe muitos benefícios para a minha vida, tanto humana como espiritual. Humana no sentido do aspecto do cuidado, do convívio, ao qual sabemos que nós homens somos às vezes duros, mas quando nós nos casamos e nos unimos, entra a questão do cuidado e a preocupação. Coisa que particularmente, às vezes, eu sou um pouco duro, grosso. Mas o casamento ele veio para me ajustar, para me moldar. E Deus ele me concedeu uma esposa na medida que eu precisava, porque Deus é aquele que, de fato, que cuida. E a minha esposa, Deus ele colocou na minha vida para cuidar de mim. E também que eu possa cuidar também dela. Não é assim, Maria Vaneide? Prossiga. Eu vou falar um pouquinho do início, tá? De fato, eu me recordo que nós nos vimos, nas minhas lembranças, eu vi Alexandre pela primeira vez na Secretaria de Educação. E eu queria arrumar um casamento para ele, para outra pessoa lá da Secretaria de Educação, porque na época eu tinha comunhão com um outro irmão. Mas, enfim, Deus não aprovou. E depois eu fui dar aula, né, na escola, lá para a professora Conceição. E Júnior estudava, Val e Alexandre. Depois teve a pregação do Evangelho aqui embaixo. E Júnior convidou Alexandre. E Alexandre ele sempre foi muito expansivo, né? Assim, no popular mesmo, no escrachado, entrão. Então, eu vinha da caminhada e passei lá em Zé Baiano e ele estava em cima do carro para ir para o sítio. Aí disse assim: "À noite eu vou estar lá, viu?" Aí eu... Só isso. E subi, de fato, a noite teve aqui, teve vários convidados, né? E foi uma pregação do Evangelho maravilhosa. E dentro dessa pregação, temos esse fruto aqui, gigante, que é Alexandre. E aí teve a oferta do estudo bíblico, e ele, claro, né, com interesse na minha pessoa, escolheu Cida, Júnior e eu, para dar estudo bíblico cheio de má intenção. E eu, não, até então, eu não tinha. Qual o nome daquela irmã? Eu disse, qual o nome daquela irmã, Júnior? Qual o nome daquela irmã, Júnior? Ele disse, Vaneide. Só. Aí, depois desse encontro do estudo bíblico, aí aconteceu esse episódio lá da saúde, onde ele estava. E, de fato, eu vinha subindo e ele estava lá. E daí o Senhor começou a escrever a nossa história. Não sabia eu que ia ser uma história com muitas entraves, porém muito gloriosa. Porque, para mim, assim, meu marido, ele tem se tornado um homem maravilhoso, com todos os defeitos que ele tem, mas que o Senhor tem trabalhado nele. E, claro, em mim também, né? Porque eu posso testemunhar
Sou testemunha ocular, tanto dele da minha pessoa, que nós não somos mais os mesmos. E daí, para resumir de forma breve, de comunhão a casamento foram 1 ano e 9 meses. Né? Nos conhecemos no final de 2008, em 2010, 17 de julho, nós nos casamos. E o casamento começou, né? Aí tem as núpcias, que é tudo muito bom, né? Apadrinhado pelos irmãos, recebi a bênção do Senhor. E, na minha experiência, eu só casaria com um homem se meus pais fossem um. Se meu pai e minha mãe não concedessem a bênção, eu não me casaria. Porque, assim, a Bíblia diz que o sábio aprende com as experiências dos outros. O tolo é quem precisa passar por dores. E, assim, no seio da minha família, tem muitos casamentos com muitas dificuldades. Eu não queria isso. E o Senhor colocou no meu coração: casa com um homem que tem a bênção dos seus pais e, consequentemente, da igreja. E esse foi o princípio. E nas minhas orações eu tinha vontade, sim, de me casar. Eu já era uma mulher de 28 anos, né? Mulher sente o peso da idade. Eu tinha vontade de ter um companheiro. E orava ao Senhor e dizia ao Senhor que eu não queria... Eu não me preocupava com beleza, eu não me preocupava com o aspecto social, mas eu queria uma pessoa que amasse o Senhor. Por quê? Porque uma pessoa que honra a Deus, consequentemente, ia me honrar. E daí, de repente, surgiu Alexandre Francisco. Né? Deus trouxe a existência. Nem imaginava. Né? Claro, o Senhor usando algumas ferramentas e a pessoa, né, assim, nesse meio foi Júnior Rosalvo. Viu? Obrigada, meu irmão, por me apresentar meu marido. Enfim, nos casamos. Pedi a bênção ao meu pai. Meu pai estava em leito de morte, em leito, né, acamado. E meu pai, Alexandre, ele ganhou o coração do meu pai como um filho. E eu perguntei ao meu pai se eu me casaria com ele e ele disse que sim. Porque meu marido ia ser um bom marido. Mas ele não ia estar no meu casamento. Mas, amém. Minha mãe também abençoou. A igreja selou. Então, assim, eu só tive que lutar contra os meus próprios sofismas, né, que o inimigo lançava de fora, que as pessoas falavam: ah, mas você merece uma pessoa melhor, porque Alexandre era uma pessoa de uma família muito humilde, sem nenhuma formação, mas tinha um coração que me encantava. E isso, meu Deus, eu ficava assim: não pode ser. E mesmo diante do falar externo, eu tinha paz, e essa paz foi que me conduziu, né? E nós nos casamos e fomos para as nossas núpcias, apadrinhado por Cida e Sérgio. Nos levaram para Maceió. Voltamos para a nossa casa e fomos fazer a nossa história à parte. E os 3 anos de casamento, para mim, eles foram terríveis. Terríveis. Não que nós somos um casal de forma ofensiva, não. Nós nunca nos desrespeitamos, nós nunca falamos palavras de baixo calão, mas a convivência, o ajuste, ele foi deslacerante na minha alma. E eu tinha uma alma muito difícil, Alexandre muito mais. E eu falava uma coisa, Alexandre não entendia. Eu falava que era amarelo, ele entendia que era vermelho, enfim. E isso foi gerando muita dor na nossa convivência, tanto em mim quanto nele. Mas o Senhor e Satanás, por um lado, ele esfregava muito os defeitos de Alexandre. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor trazia a lembrança, o companheirismo, o marido companheiro que eu tinha. E eu dizia: não, ele tem esperança para ele. E eu tinha a liberdade de orar pelo meu marido. Porque eu disse ao Senhor que foi o Senhor que me deu. Além da bênção dos meus pais e da igreja, eu também fiz prova, né? Eu fiz prova se o Senhor confirmava esse casamento. E o Senhor disse que sim. E eu tive essa liberdade de dizer: Senhor, casei com a tua permissão. Então, se o Senhor não trabalhar nesse casamento, eu não vou aguentar. Mas não era Alexandre em si, era eu também. A minha alma era terrível. Eu era muito intransigente, muito intolerante. E meu marido, ele veio como meu chicote de junco para me tratar nisso. Mas a bênção do Senhor estava sobre nós. E nós nos casamos conforme o figurino, tudo certinho, com emprego e casa própria.
tudo de acordo com as nossas necessidades supridas, né? E eu entendendo que tudo isso fazia parte do trabalhar de Deus na nossa vida. Mas, assim, no final dos 3 anos, teve um episódio que eu não vou falar, mas os mais íntimos, os mais allegados sabem o que aconteceu, que para mim foi o divisor de águas. Ou nós dois mudávamos, ou a gente ia se separar. E, né, assim, eu me excedi, né? E esse meu excesso, para mim, se tornou perigoso. E eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor trabalhasse em nós. Mas tinha uma coisa no meu marido que ele disse, em determinada situação, que ele se envergava, mas não me quebro. Então, assim, eu já tinha jogado a lona, mas ele não desistiu. E pelo fato dele não desistir, eu disse, então, se você não desiste, então a gente precisa mudar, porque senão a nossa convivência vai ser insuportável. E a partir desse momento, as coisas começaram a acontecer. Deus começou a ser acrescido em nós com um apoio, né, de alguns irmãos, porque os nossos problemas conjugais não aconselho a gente abrir para todo mundo, mas na igreja nós temos irmãos a quem nós podemos recorrer, né? E o Senhor, ele foi nos conduzindo, e nós fomos vencendo as nossas dificuldades, não colocando as nossas maneiras de pensar e nem as nossas vontades, mas considerando a igreja, o testemunho e, no meu caso, muito mais a minha família, né? Para quem me conhece sabe que os casamentos na minha família, eles são muito atribulados, e eu não queria ser mais um. E isso já pesava sobre mim. Eu dizia, Senhor, se não der certo, vai ser mais um casamento. E antes de a gente casar, teve um dos meus familiares que disse que meu casamento não duraria 2 anos. E, na verdade, quando essa pessoa falou isso, eu sabia que era o inimigo falando na boca dele. E Satanás investiu para que meu casamento fosse acabado antes de 3 anos. E, por um pouco, não foi terminado, porque o Senhor interviu. Não por problemas grotescos, né, como ofensas ou algo do tipo de traição, adultério, mas era questão mesmo de ajuste na nossa alma. E isso me doía. Quando eu me lembrava disso, me dava força para querer lutar pelo meu casamento. E o Senhor foi nos conduzindo, foi nos amadurecendo. Nós tivemos nossa filha Ruth, que foi um presente que Deus me deu. Mas antes de Ruth, eu tive uma gravidez. E nessa gravidez eu estava num estado terrível, muito altiva. E eu disse ao Senhor que eu ia ter meu filho e não ia querer mais casamento. E o Senhor tirou meu bebê e para mim foi horrível. Eu chorei muito, sofri muito, mas o Senhor restaurou a minha sorte. Mais uma vez o Senhor me refez. E o meu aborto foi uma pancada seca na peça. Eu não me sentia mais filha de Deus. E eu não sentia a presença do Senhor. E o Senhor, depois que eu voltei do hospital, que eu fiz curetagem, eu orei ao Senhor e disse ao Senhor que se o Senhor não me tivesse mais como filha, o Senhor fizesse alguma coisa, mas se Ele tivesse ainda, me tivesse como filha, então Ele me mostrasse. E 2 meses depois, eu engravidei da minha Ruth. E a gravidez de Ruth me encheu de esperança. Eu sabia que Ruth vinha, porque o Senhor já tinha tratado comigo. Nunca falei para ninguém essa experiência do meu aborto, mas eu sei porque o Senhor removeu o meu bebê, o meu filho, minha esperança, meu bebê tão que eu desejava. Mas era algo muito interno. Eu não estava bem, não considerava mais esposo. Alguns falaram dos irmãos na igreja, eu entrava nos meus ouvidos e saía por outro, porque não era a minha realidade. Então, para mim, era falar que em mim era hipócrita, então perdeu o sentido. E
Mas enfim, né? O Senhor trouxe Ruth e, e Ruth está aí hoje com 7 anos. Minha mocinha, minha companheira de oração, minha Ruth. E foi passando o tempo e o Senhor continuou insistindo conosco. Depois de 6 anos, Ruth pedia muito uma irmãzinha, um irmão. E eu não tinha mais vontade de ter filho, mas como eu venho de uma família de 12, aí eu dizia, puxa vida, eu tenho 11 irmãos, eu sou tia, eu tenho sobrinhos e minha filha nunca vai ter. Então, por ela, na verdade, eu me dispus e nós oramos e o Senhor respondeu e em seguida veio Raabe, a minha pretinha. E depois de Raabe, e durante a gravidez de Raabe, o Senhor começou a me tratar em outras situações que são mais profundas, são minhas, particulares, só alguns irmãos, poucos irmãos sabem. Mas o Senhor, ele, durante a gravidez de Raabe, para mim foi terrível. Horrível, porque eu ficava muito só. Eu já não era mais tão jovem assim, eu tinha 38 anos e a gravidez para mim ela foi muito sofrida. E eu fiquei muito solitária nesse período, tanto da igreja, porque eu não tinha muita presença na igreja, e em casa mesmo, em casa. E depois que Rabi nasceu, aí teve outra situação que o Senhor expôs, e foi mais uma pancada, e quem acompanhou bem de perto foi Cida, né? Mas assim, o Senhor sempre me mostrando que tudo era para me corrigir, tudo era para purificar meu coração, tudo era para me tratar e me ensinar a ser longânimo e paciente com meu marido. Porque eu tenho um companheiro, mas ele não era um companheiro. E o Senhor formou meu marido um companheiro. Mas assim, baseado em muitas lutas interiores e conflitos. Mas enfim, né? Nós estamos aqui. Fazer 10 anos de casamento. Graças a Deus, depois do nascimento de Rabi para cá, eu acho que é a melhor fase do nosso casamento, né? Nós nos amadurecemos, nos tornamos mais experientes, temos sido mais pacientes, mais tolerantes um com o outro, entendendo a fraqueza e a fragilidade do outro. Não vejo meu marido como meu inimigo e digo a ele sempre que eu não sou inimiga dele. E que às vezes que eu sou dura com ele é para que ele melhore. E às vezes ele também é duro comigo, eu entendo que é para o meu bem. Então, quando a gente entende as intervenções, as correções como ajuda, fica mais fácil de aceitar. Quando não, a gente se levanta e arma confusão. Enfim, foi a nossa história e nós estamos agora lutando para conduzir as nossas filhas, né, nos caminhos do Senhor, porque Ruth já tem 8 anos, vai fazer 9 anos, 9. Rabi tem 2. E elas estão crescendo, então as responsabilidades, quando a gente tem filho, elas vão aumentando. E eu tenho um desejo no meu coração e tenho buscado que a minha casa seja do Senhor e seja para o Senhor e seja tomada junto com o Senhor, todos nós. A gente, agora há pouco, estava tendo comunhão ali dos versículos de Mateus que fala que 2 estarão na cama, um será tomado e outro deixado. E na série de mensagem do irmão Miguel Maia, ele fala de família unida. E ele fala de que essa passagem de Mateus está muito relacionada à questão da família. E ele dizendo que ele tem tido o anelo e pedido ao Senhor que não quer ser tomado sozinho, mas com os filhos e a esposa. E isso gerou em mim um querer também. As minhas filhas ainda precisam da nossa condução. Eu tenho buscado na minha pouca força e nas minhas dificuldades, meu marido também. Mas a gente precisa avançar. E assim, né, só para finalizar minha fala, os meus conflitos, os nossos conflitos, eu recebi muita ajuda de poucos irmãos. Não porque os irmãos se negaram, mas era questão de amizade e intimidade, né? Mas assim, minha ajuda íntima mesmo assim, de conhecer os detalhes mesmo, foram de Cida e da pessoa de Sérgio, né? E da igreja no geral foi na questão da oração, que a gente tem, né, esses companheiros de oração na igreja, e a gente precisa ter irmãos íntimos que a gente possa abrir a nossa vida
e receber ajuda, né? Essa foi a minha experiência e eu louvo a Deus por tudo. Amo meu casamento, amo meu marido, amo as minhas filhas e, acima de tudo, eu amo o Senhor. E o versículo que Alexandre falou agora, o qual, amor? Cordão de 3 dobras. Sim. Não se rompe facilmente. Pois é. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Essa tem sido literalmente a minha experiência. Se o Senhor não tivesse nos unido, se o Senhor não fosse a terceira corda, a gente não estaria mais casado. Mas graças a Deus que o Senhor ele está nos ajustando sempre, amém, nos conduzindo ao arrependimento e a perseverança. E amém. Amém. E a questão das dificuldades no casamento, elas surgem por falta de maturidade. Eu reconheço dentro do nosso relacionamento que eu era muito imaturo. Porque casamento é uma experiência muito nova. É algo novo, né? Mas uma coisa é certa que quando o Senhor está no controle de tudo, as coisas se tornam mais fáceis. O nosso maior problema, às vezes, também é a razão. Às vezes nós vemos nossa esposa como se fosse a nossa inimiga. Mas não é assim. É segundo a nossa ótica humana que nós vemos dessa maneira. Mas quando nós estamos na luz do Senhor, nós vemos a nossa esposa como minha esposa, como uma auxiliadora. E isso requer também humildade da nossa parte, como homem. E graças ao Senhor, hoje, eu reconheço que eu tenho uma esposa que mereço. E o Senhor me tem mostrado que ela é a minha necessidade. E diante de vocês, irmãos que estão nos ouvindo, quero dizer, esposa, eu te amo. E esse amor, irmãos, não é da boca para fora. É um amor que se tem mostrado na realidade. Porque o amor, hoje, para mim, é um viver. E nós que amamos, cuidamos. Eu preciso melhorar no cuidado para com minha esposa. Às vezes é certo que nesse amor tem alguns espinhos, né? Como a rosa, né? Que ela é bela, mas tem uns espinhos. Mas tudo visando um único objetivo: cuidarmos mutuamente e ajudarmos os irmãos. E eu fui muito ajudado pelos irmãos mais velhos, mais experientes. Irmãos que me ajudaram no início do meu casamento e até hoje têm ajudado. Graças ao Senhor pelos encontros de casais, que nos ajudou muito e tem nos ajudado, as comunhões. Isso é um instrumento que Deus tem usado, as comunhões de casais, para fortalecer nossos casamentos. E eu posso testificar que em cada comunhão houve transformação, salvação e libertação. E Jesus é o Senhor. E que Deus continue abençoando a nossa vida e a vida também de vocês. Jesus é o Senhor. E Senhor Jesus, Senhor, nessa noite te agradecemos, ó, por estarmos aqui, ó, e ter nos unidos, Senhor, ó, como um casal, Senhor, para cooperar, ó, contigo. Muito obrigado, Senhor, pela tua provisão, ó, pelo teu cuidado. Até hoje o Senhor tem se mostrado fiel, ó, para conosco, porque foi Deus que nos uniu. E muito obrigado, Senhor, pela esposa que me deste, pelas minhas filhas, ó, pelo meu casamento. Continua, Senhor, nos suprindo. Ó, que pedimos a Ti, Senhor, que possamos ser fiéis até a Tua volta, guardando-nos, Senhor, em pureza. Ó, Senhor Jesus, que esta noite possa ser inscrita, Senhor, em Teu livro. Ó, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alarga